Olá pessoal, estamos começando mais uma videoaula sobre integrais múltiplas. Agora estamos falando sobre integrais duplas sobre regiões mais gerais. Anteriormente tínhamos falado sobre integrais duplas sobre regiões retangulares. Então vamos usar integrais duplas para encontrar áreas das regiões de formas diferentes, certo? Não só apenas de formas retangulares, certo? Lógico, para integrais de função de uma variável, a região sobre a qual integramos é sempre um intervalo. Porém, para integrais duplas, podemos integrar a função f não somente sobre retângulos, também sobre uma região mais geral, com a região ilustrada aqui nessa primeira figura. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é supor que o nosso domínio, nossa região, seja uma região limitada. Então, a gente pode fazer a seguinte simplificação. Se nossa região é uma região limitada, ela está contida num retângulo, certo? Aí você já pode fazer o seguinte abordagem. Eu posso tomar uma função f de maneira que ela valha 0 na região entre o retângulo e o domínio. Aí vale o f de x e y na região do domínio, certo? Então, que é isso que nós vamos fazer. Então, definimos uma nova função f grande no domínio R, como f grande de xy é igual a f de xy se xy está em D. E é igual a 0 se xy está no retângulo, mas não está em D. Dessa forma, eu posso usar o resultado da aula passada e calcular a integral usando o teorema de Fubini, integral integrada. Então, se f for integrável em R, então definimos a integral dupla de f em D como a integral dupla de f de x, y, dA, como a integral dupla na retângulo R de f grande de x, y, dA. Certo? Onde f é definido por esta equação aqui. Certo? Essa definição faz sentido, porque é um retângulo. Então, essa integral de f grande de x, y, dA já foi definida em aulas anteriores, então ela faz muito sentido. O procedimento é razoável, pois os valores de f de x e y serão nulos quando x e y estiver fora do retângulo. E dessa forma não vão contribuir para o valor da integral. Então não importa qual retângulo R tomar, desde que esse retângulo contenha D. Ok? Então, no caso que f de x e y for estritamente positivo, for maior ou igual que zero, a gente vai interpretar essa integral como o volume de um sólido que está acima do domínio D e abaixo da superfície Z igual a f de x e y, que é o gráfico da função f. Então você pode constatar que isso é bem razoável, comparando os gráficos de f e de f grande nas figuras. Então, tem a função f, então o gráfico vai ser essa superfície apontada aqui pela seta. Enquanto o gráfico de f grande vai ser a superfície mais uma região aqui do plano, certo? Então, comparando o gráfico das duas, o volume da integral de f grande é o mesmo, o volume definido para a integral de f grande é o mesmo volume definido para a integral de f pequeno, certo? Lógico, provavelmente mostra que f tem descontinuidade nos pontos de fronteira de D, mas isso não vai ser um problema nos nossos cálculos. Apesar disso, desde que f seja contínuo no domínio, e se a fronteira for comportada, no sentido que ela não está bem, não é o objetivo desse curso, então pode ser mostrado que essa integral de f de x, y, dA existe, certo? E que, portanto, a integral de f pequeno de x, y, dA também existe. Em particular, esse é o caso para os tipos de regiões listados a seguir, né? Então, vamos escolher regiões bem comportadas, certo? Então, vamos analisar dois tipos de regiões tipo 1 e tipo 2. Então, uma região plana D vai ser chamada tipo 1 se ela for a região entre o gráfico de duas funções contínuas de x. Ou seja, a região D vai ser tipo 1 se ela for do tipo x, y, tá ok. Eu tenho o x variando no intervalo entre a e b, a menor ou igual que x, menor que b. E o y estiver variando entre duas funções de x. Ou seja, eu tiver g1 de x menor ou igual que y, menor ou igual que g2 de x.
onde G1 e G2 são contínuos no intervalo AB. Então, aqui alguns exemplos de regiões do tipo 1, que estamos mostrando aqui. Então, o X está variando de A até B, já o Y varia, o limite inferior vai ser um Y, uma função de X, G1 de X, e o limite superior, uma função G2 de X. Então, está aqui outro exemplo, por exemplo, o X de A até B, o Y de uma função G1 de X até G2 de X, e assim por diante. O terceiro exemplo, o X vai de um número A até B, até um Y, que é o G1 de X e G2 de X, certo? Então, 3 regiões de exemplos de regiões do tipo 1. Você já deve estar percebendo que isso vai influenciar, então, na ordem que nós queremos fazer essa integral. Nós vamos integrar iteradamente em regiões tipo 1, primeiro no Y, que vai depender de X, e em seguida no X, cujo intervalo é um intervalo constante. Então, para calcular integrais em regiões do tipo 1, nós vamos ter que escolher um retângulo ABCD que contenha D e vamos considerar a função definida pela equação 1, como a gente já conhece. Então, vamos escolher um domínio, vamos integrar de A até B, só depois de realizar uma integral no Y de G de 1 de X até G2 de X, certo? E aí vamos poder usar essa nossa ideia. F vai coincidir com F pequeno, F grande coincide com F pequeno, e F vai ser zero fora da região. Então, pelo teorema de Fubini, é possível calcular essa integral. Isso é de A até B, de C até D, de F de x, y, de y, de x. Observe que F de x, y vai se anular se para y menor que G1 ou maior que G2, porque nessas condições ele está fora da região D. Ok? Então, a integral de f de x, y, de y, de c até d vai ser, na verdade, a integral de G1 até G2 de x, de f grande de x, y, de y, que vai ser, na verdade, f pequeno de x, y, de y. Certo? Porque f de x, y vai ser igual a f pequeno de x, y quando G1 de x for menor ou igual que y, menor ou igual que G2 de x. Então, nós temos uma seguinte forma para calcularmos a integral dupla como integral iterada. Se f for uma função contínua na região do tipo D do tipo 1, tal forma que o D for um intervalo A menor ou igual que x, menor que B, e G1 de x menor ou igual que y, menor ou igual que G2 de x, então a integral dupla de D de f de x, y, de A vai ser a integral iterada. Dessa vez a ordem vai importar, né, para poder conseguir calcular. Vai ser a integral no dx de A até B e no dy, que vai ser, vamos integrar primeiro dy, de G1 de x até G2 de x, de f de x, y, dy, dx em seguida. Então a integral do lado direito é a integral iterada, semelhante às anteriores. Exceto que na integral de dentro nós teremos o x constante. Não só em f de x, y, mas também no limite de integração. Certo? Então, G1 de x é uma constante, G2 de x é outra constante, de maneira que eu posso entender isso aqui como integral de duas constantes, mas essa constante G1 depende de x e o G2 também. Eu realizo a integral iterada primeiro no y, e aí, como essas constantes dependem de x, eu faço a segunda integral iterada no x. Ok? Lógico, vamos ter regiões do tipo 2. Certo? As regiões do tipo 2 são análogas, só que agora eu vou fazer o intervalo com C e D constantes no Y, então eu vou criar uma região D tal que C menor ou igual que Y menor ou igual que D, e o X vai ser limitado por duas funções de Y, então vou ter um H1 de Y menor ou igual que X menor ou igual que H2 de Y, certo? Então, alguns exemplos aqui de região do tipo 2, então eu tenho aqui o Y está bem definido, vai de C até D, e o X do limite inferior vai ser um H1 de Y até um H2 de Y. Aqui outro exemplo de uma região tipo 2. Então o X vai de H1 de Y até um H2 de Y. E o Y vai de um C até D. Então no caso de região tipo 2, vamos fazer a integral iterada, mas primeiro vamos utilizar, vamos calcular a integral iterada com relação a x, de uma função de y, então é constante quando integra em relação a x, do H1 de y até H2 de y.
Em seguida a gente realiza a integral no y, certo? Então, vamos fazer um exemplo, certo? Então, primeiro exemplo. Integral dupla, certo? De x mais 2y dA no domínio D, onde D é a região limitada pelas parábolas y igual a x ao quadrado e pela outra parábola y igual a 1 mais x ao quadrado. Então, conforme vocês estão verificando a figura aqui está a primeira parábola 1 mais x ao quadrado, a segunda y igual a 2x ao quadrado. D é a região entre essas duas parábolas. Então, você pode ver que para encontrar os valores de x ao qual essas parábolas se interceptam, basta eu igualar 2x ao quadrado, que é a parábola que está por baixo, com 1 mais x ao quadrado, que é a parábola que está por cima aqui na figura. Isso vai ocorrer, então, quando x ao quadrado for igual a 1, em pontos x igual a mais ou menos 1. O que vai acarretar aqui no meu domínio de integração, que é um domínio do tipo 1, o x vai variar de menos 1 até 1, e o meu y vai variar da função que está por baixo, que é 2x ao quadrado, até a função que está por cima, que é 1 mais x ao quadrado, como você pode ver nessa figura. E aí, se você substituir menos 1 aqui nessa equação, você vai encontrar o ponto menos 1 para x, 2 para y. Se eu substituir 1 nessa equação aqui, você vai encontrar 1 para x, 2 para y. Ok? Então, observe que essa região é do tipo 1. E aí vamos escrever o domínio. Então, C sendo de D igual a xy, está o quê? Menos 1 menor ou igual que x menor ou igual que 1. E o y vai estar delimitado pelas curvas y igual a 2x ao quadrado e y igual a 1 mais x ao quadrado. Ou seja, 2x ao quadrado menor ou igual que y menor ou igual que 1 mais x ao quadrado. Bom, a fronteira de baixo é 2x ao quadrado, acima é 1 mais x ao quadrado. Então, vamos chegar no seguinte resultado. A integral de x mais 2y dA vai ser, de fato, a integral de menos 1 a 1 no x, de 2x ao quadrado até 1 mais x ao quadrado no y, da função x mais 2y. Então, realizando essa integral em relação a y, eu vou ficar com xy mais y2 sobre 2, cancelo 2, y2, e o y vai estar de 2x ao quadrado até 1 mais x ao quadrado. Então, substituindo os valores, eu vou trocar aqui y pelo esse intervalo, 1 mais x2 e 2x2, e y ao quadrado também. Então, eu fico x que multiplica 1 mais x2, mais 1 mais x2 ao quadrado, substituindo aqui o y. Depois, menos x que multiplica 2x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, que aí vai dar 4x à quarta. Então, fazendo todas essas continhas aqui, eu já estou colocando a resposta direta. Então, eu vou ficar com menos 3x à quarta, menos x ao cubo, mais 2x ao quadrado, mais x mais 1. Peço que você dê uma pausa aí no vídeo e calcule você mesmo para verificar que dá isso, certo? Mas eu vou seguir adiante. Então, fazendo agora a integral na variável x, vou ficar com menos 3x à quarta, x à quinta sobre 5, x ao cubo, então vai ficar menos x à quarta sobre 4, a integral. X ao quadrado vai ficar 2x3 sobre 3, x vai ficar x ao quadrado sobre 2, e a integral de 1 vai ser o próprio x. Tudo isso de menos 1 a 1. Então, dê outra pausa e faça a continha no seu caderno, e você vai substituir de 1 a menos 1, você vai encontrar 32 sobre 15. Então, é isso aí, pessoal. Vamos dar uma pausa por aqui, e aí na próxima videoaula eu vou fazer um exemplo de integração em regiões do tipo 2. Até a próxima.